Bem, senhores, eu sou o professor Roberto Campos e essa é mais uma aula de uma sequência de aulas que eu estou disponibilizando aqui no canal, falando a respeito de geração de energia elétrica. Tá? E na aula de hoje nós vamos falar aqui a respeito dos principais tipos de energias renováveis. Muito bem. E, obviamente, eu não poderia deixar de começar falando pela energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica, ela é a principal do Brasil, razão pela qual eu comecei falando por ela, tá legal? Inclusive, a maior geradora de energia elétrica do país é a usina hidrelétrica de Itaipu Binacional, certo? Ela é chamada Binacional porque ela fica na Foz do Iguaçu, no Paraná, na divisa entre Brasil e Paraguai. Então, ela fica metade no Brasil, metade no Paraguai, razão pela qual é chamada de binacional. A geração de energia hidrelétrica depende principalmente da quantidade de chuva, que é um recurso renovável mais finito. Porém, as usinas têm reservatórios que armazenam a água para evitar o risco de déficit em períodos de escassez. Então, a gente pode ter que contar, há de se contar com períodos de escassez de chuva, ou seja, de uma baixa dos níveis de reservatórios de água, razão pela qual as usinas hidrelétricas elas contam com um reservatório para suprir essa demanda nesses períodos de escassez. Então, senhores, a geração de energia hidrelétrica ocorre em usinas hidrelétricas, obviamente, onde a energia potencial da água armazenada em reservatórios é convertida em energia cinética ao passar por tubulações adutoras até alcançar as turbinas hidráulicas. Então, senhores, observem que aqui a gente tem um protótipo de uma usina hidrelétrica. Nós temos aqui o reservatório, onde a água onde a água armazenada tem uma energia potencial. E aqui nós temos os dutos de circulação da água. Esses dutos, por estarem em desnível, quando a comporta que fecha o duto é aberta, a água tem a sua energia potencial em função do armazenamento convertida em energia cinética, passando a circular por dentro da tubulação, por dentro dos dutos. Uma vez circulando por dentro do duto, essa água ela vai provocar o movimento da turbina, ou seja, vai fazer com que as turbinas comecem a girar. Legal? O movimento das turbinas aciona geradores que transformam essa energia mecânica, ou seja, a turbina em movimento, ela tem uma energia mecânica, certo? Movimento, energia mecânica, em energia elétrica através dos fenômenos de indução eletromagnética. Então, senhores, essas turbinas elas estarão ligadas ao eixo de um gerador e o gerador, em função dos efeitos eletromagnéticos sobre o induzido, ele vai gerar energia elétrica. Muito bem. Essa eletricidade gerada é, então, elevada para altas tensões através de uma subestação e distribuída pelo sistema elétrico para abastecer consumidores residenciais, comerciais e industriais. Então, senhores, essa energia gerada pela turbina, que é gerada pelos geradores, ela é direcionada a transformadores. Esses transformadores eles compõem uma subestação cuja finalidade é pegar essa tensão que é gerada no nível de 13,8 kV e elevá-la a níveis de alta tensão para serem transportadas através das linhas de transmissão e distribuídas em nossas residências. Ok? Então, senhores, agora a gente vai assistir aqui uma animação de como funciona essa usina hidrelétrica, esse processo de geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop.
A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás, que presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Bem, senhores, a partir de agora, então, vamos fazer uma abordagem aqui do processo de geração da energia solar. Então, a energia solar é gerada por meio da radiação do Sol, fonte inesgotável, que é captada em painéis fotovoltaicos, os quais podem tanto ser instalados em telhados quanto em áreas abertas. Então, senhores, os painéis fotovoltaicos são responsáveis pela conversão da energia solar, energia do Sol, em energia elétrica. E esses painéis eles podem ser instalados tanto nos telhados, é muito comum a gente ver os painéis instalados em telhados de residências, mas eles também podem ser instalados em áreas abertas, no solo, onde em ambientes, né, em que a radiação do Sol não seja prejudicada no contato com as placas fotovoltaicas. Beleza? Então essa energia ela é 100% limpa e renovável, ou seja, o processo de geração de energia elétrica através das plantas de energia solar não gera, não produz nenhum tipo de resíduo que pode depois ser direcionado para a nossa atmosfera. E fatores como localização da região, estação do ano e condições atmosféricas interferem no processo de geração de energia solar, o que também a torna pouco previsível. Então, há de se levar em consideração que a energia solar ela depende da irradiação do Sol. Então, quando em épocas que você não tem Sol, obviamente você vai ter um prejuízo da geração de energia através de uma planta de energia solar. Legal? Então, por essa razão, existem regiões que são mais direcionadas para esse tipo de processo de geração de energia elétrica, tá bom? Como, por exemplo, a região Nordeste. Ela é favorável para a geração de energia solar, bem como também de energia eólica. Então, se os senhores tiverem a oportunidade de ir no Nordeste, os senhores verão que
que existem lá muitas plantas de geração de energia solar, mas também de energia eólica. O nosso norte aqui, ele também é propício às plantas de geração de energia solar, porque nós temos uma incidência solar aqui bastante intensa. Beleza? Então, o processo de de geração de energia solar fotovoltaica ocorre por meio da conversão da luz do sol em eletricidade. Tá? E como é que isso vai ocorrer? Então, senhores, os painéis solares fotovoltaicos são compostos por células de silício que convertem a luz solar diretamente em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. Então, os senhores observem que nós temos aqui um painel fotovoltaico. Esse painel que pode estar numa área aberta, como também pode estar no teto de uma residência, ele recebe o sol, a incidência solar ocorre em cima desse painel e ele automaticamente já converte a energia do sol em energia elétrica, tá bom? Então essa conversão já ocorre no painel fotovoltaico. Só que essa energia elétrica convertida do painel fotovoltaico, ela é DC. Então essa corrente elétrica aqui, ela é DC, tá? Corrente contínua. Então, por essa razão, essa corrente gerada, ela é conduzida para um inversor, que é esse equipamento aqui, e esse cara aqui, o inversor, ele vai transformar a corrente contínua em corrente alternada, podendo ser utilizada diretamente ou integrada à rede elétrica. Então, senhores, uma vez convertida essa corrente contínua gerada no painel fotovoltaico em corrente alternada, essa corrente direcionada à residência, ela já pode ser direcionada diretamente aos equipamentos eletrônicos, tá bom? Ou não. Ou ela pode ser direcionada a um relógio, um medidor de energia bidirecional, de maneira que dessa forma você passa a fornecer energia elétrica para a distribuidora, tá bom? Através desse contador. Então isso a gente chama de um processo onde o seu contador ele gira ao contrário. Ao invés de aumentar a sua conta de energia, dessa forma você abastece a fornecedora, diminuindo a sua conta de energia. Beleza? Vamos ver aqui então uma animação que vai demonstrar exatamente como é que ocorre esse processo na geração de energia elétrica através de uma planta de energia solar. Tá bom? Em 2012, foi regulamentada no Brasil a microgeração de energia solar, modelo no qual o consumidor reduz sua conta de luz com a instalação de placas solares. Funciona assim. Durante o dia, as placas convertem a luz do sol em energia elétrica, atendendo às necessidades da casa. A energia produzida que não for consumida será injetada na rede da distribuidora local. Neste momento, o medidor contabiliza a saída de energia. Sem sol, o consumo da casa é atendido pela distribuidora. O medidor, então, contabiliza a entrada. A conta de luz será calculada pelo sistema de compensação, no qual toda a energia que saiu servirá como desconto para abater a energia que entrou. Quando a saída for maior que a entrada, o crédito é acumulado para abater futuras contas de luz. Em outras palavras, a distribuidora de energia funciona como uma grande bateria para o sistema, armazenando a energia gerada que não foi consumida. Energia solar é inovação. Faça parte dela. Muito bem. Então, os senhores viram que nesse processo de geração de energia solar, quando a potência gerada pela planta de energia solar for maior que o consumo da residência, o excedente gerado pela planta, ele abastece a fornecedora, fazendo com que o seu relógio gire ao contrário, ou melhor, o contador gire ao contrário. Tá? Isso é uma terminologia adotada para o processo que faz com que a sua conta de energia ela tenha um decréscimo em função de você estar gerando para a concessionária. Beleza?
E no momento que não tem sol, onde a sua planta de energia solar não está gerando, aí você passa a ser abastecido pela fornecedora de energia local de onde você residir. Beleza? Dessa maneira você consegue diminuir a tua conta de energia ou às vezes até zerar. Beleza? Se caso você fornecer para a fornecedora mais do que você consome, isso daí vai ficando acumulado em valores e vai sendo descontado nas suas próximas contas de energia. Tá bom? Bem, agora nós temos o processo de geração de energia eólica. Então a energia eólica é a energia obtida a partir do vento. Ela é gerada por meio de aerogeradores, que são turbinas eólicas, que converte a energia cinética do vento em energia mecânica e, posteriormente, em eletricidade. Então, senhores, uma vez que nós temos o vento, ou seja, o ar em movimento, esse ar ele tem uma energia cinética que, em contato com as pás do aerogerador, faz com que essas pás comecem a girar, produzindo aí uma energia mecânica. Essa energia mecânica direcionada ao aerogerador será convertida em energia elétrica. Então, senhores, esse processo funciona da seguinte maneira. O vento, ele movimenta as pás da turbina eólica, conectadas a um rotor. Então, os senhores observem aqui, né, nós temos o movimento das pás do aerogerador e observem que esse movimento mecânico, ele é transferido para um rotor, tá bom? E esse rotor está ligado ao gerador, ok? Então, ó, o rotor gira e aciona um gerador. Esse gerador está dentro aqui do aerogerador, que converte a energia mecânica do movimento das pás em eletricidade. Bom, a eletricidade gerada, ela é enviada a uma subestação. Então, os senhores observem aqui, ó, que essa eletricidade gerada, ela é direcionada para uma subestação, onde vai ocorrer o quê? O processo de elevação dessa energia gerada para altas tensões. Essas altas tensões serão direcionadas às redes de distribuição e essas direcionarão a energia elétrica até as nossas residências. Tá legal? Então vamos ver aqui, tá, uma animação, um vídeo que mostra exatamente como é que ocorre esse processo de geração de energia através de uma planta de geradora de energia eólica, tá bom? Já alguma vez se perguntaram como funcionam as coisas? Por exemplo, podemos ver este vídeo graças ao quê? A energia, claro! Mas como se produz essa energia? Do mesmo modo que vocês precisam comer, beber ou dormir para poder acordar fortes, tudo à nossa volta precisa de energia. A energia é obtida por dois tipos de fontes, as renováveis e as não renováveis. Dentro das renováveis, temos a energia eólica, que provém do vento, um recurso natural que encontramos por todo o planeta e que nunca acaba. Então vocês se perguntam, e de onde vem o vento? Em primeiro lugar, precisamos do Sol. Com os mesmos raios que nos deixam morenos durante o verão, o Sol consegue aquecer o planeta. Quando aquece o planeta, o ar começa a ter temperaturas diferentes. O ar quente tende a subir e o frio a descer. Com esses movimentos, conseguimos o vento. Até aqui tudo bem? Fácil, não é? Agora a pergunta é, como uma coisa que não conseguimos segurar com as nossas mãos tem a capacidade de gerar energia? Quando está ventando, podemos utilizar aerogeradores, moinhos modernos, que transformam a energia do vento em energia elétrica, que é a que chega às nossas casas e fazem os aparelhos elétricos funcionarem. Como o vento é uma fonte natural e inesgotável, a energia eólica é uma fonte de energia limpa e sustentável. Reduz a poluição ao não produzir gases de efeito estufa e, portanto, nos ajudam a cuidar do meio ambiente e fazem o planeta sorrir. Para conseguir tudo isso, precisamos de pelo menos um aerogerador. Eles se chamam turbinas eólicas ou aerogeradores e podem ser vistos frequentemente quando viajamos de carro durante as férias.
O vento impulsiona as pás e, ao girarem, produzem energia elétrica. Agora já sabem, graças ao vento que fazem os moinhos girarem, vocês podem acender a luz quando chegam em casa, utilizar os seus computadores ou assistir a este vídeo. Muito bem. Então, senhores, os senhores viram que todo esse processo de conversão da energia eólica em energia elétrica passa pelo aerogerador. O aerogerador é esse cara que vocês estão vendo aqui, né? Ele tem as pás que vão fazer o movimento mecânico. Esse movimento mecânico ele vai ser multiplicado, tá? Então, a função do multiplicador dentro do aerogerador é fazer com que uma volta das hélices do aerogerador se converta em 10, 20 voltas, ou quantas mais esse multiplicador for capaz, para você ter uma velocidade maior de giro no gerador, tá bom? Que fica aqui dentro do aerogerador. E a partir daí, a energia elétrica é gerada e direcionada através dos cabos para a subestação, e lá na subestação ocorre o processo de elevação dessa energia elétrica gerada para que ela seja transportada até as nossas residências. Então, senhores, nas próximas aulas nós vamos falar também desse processo de distribuição, tá legal? Das redes de distribuição e redes de transmissão até a energia chegar dentro da nossa casa. Beleza? Bom, a energia eólica ela é uma fonte renovável, limpa e sustentável, pois não emite gases poluentes durante a sua operação. Então é um tipo de energia que também não gera nenhum tipo de resíduo contaminante da atmosfera. Seu aproveitamento depende da intensidade dos ventos, sendo mais eficiente em regiões de alta velocidade dos ventos, como nos litorais e áreas abertas. Então, elas são muito comuns, essas plantas de geração, na região Nordeste. Legal? Senhores, então na aula de hoje nós ficamos por aqui. Na nossa próxima aula, a gente ainda vai falar um pouquinho dessas fontes de geração de energia renovável e depois a gente entra nas fontes de geração não renováveis, tá bom? Então, por hoje é isso aí. Tamo junto, vamos lá.